Resenha Direito Tech começando. Hoje, halving do Bitcoin. Menos de 24 horas para mais um momento, para mais um marco histórico do Bitcoin e como isso pode impactar o preço. Se você está curioso, se você está querendo investir, se você está com uma expectativa gigantesca, fica ligado nesse vídeo. Roda a vinheta. Você aí do outro lado, antes da gente continuar, não se esquece, curte, compartilha, comenta, mas por favor, eu te peço, se inscreva no canal, me ajude a crescer, me ajude a evoluir, se torne um membro, comente, mande para o maior número de pessoas que você conseguir, me ajude a continuar evoluindo, me ajude a continuar fazendo as provocações que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Entre essas provocações, halving do Bitcoin, um momento histórico que a gente está aguardando aí há algum tempo. Eu vou colocar na tela para vocês, olha só, para vocês terem uma ideia do preço do Bitcoin a partir do momento em que a gente tem um determinado halving. Então vocês vão olhar aí, 2010, um halving acontecendo ali, né, em 2013 mais ou menos, né, ter o halving. O que é um halving, Thiago? Só para a gente esclarecer. O halving é quando a gente tem o corte pela metade da quantidade de Bitcoins minerados, encontrados. Esse é um mecanismo que Satoshi Nakamoto encontrou, né, o pseudônimo Satoshi Nakamoto encontrou, para que, no longo prazo, o Bitcoin ele fosse uma moeda, uma efetiva moeda deflacionária. Hoje, as moedas fiat, as moedas fiduciárias, elas são moedas inflacionárias. Por quê? Eu preciso de injetar algum tipo de liquidez na economia, eu estou em alguma crise, eu preciso colocar, né, fazer a economia girar, eu aperto um botãozinho e novas moedas são impressas. Entretanto, isso no longo prazo tem um custo, que é a inflação. Quanto mais dinheiro você tem na economia, mais aquele seu dinheiro ele perde o poder de compra, né? Então, você se lembra que lá atrás você comprava, por exemplo, com R$1 muitas coisas, né? Com R$10 você comprava um lanche e ainda sobrava troco. Hoje você não consegue comprar. Você compra uma balinha com R$10 e olha lá. Então, isso reflete a perda do poder de compra da moeda. E o Bitcoin é totalmente diferente. Por quê? Quanto mais tempo se passa, menos moeda você tem à disposição. Sendo que, ao final do tempo programado, matematicamente falando, olhando desde o momento em que você começa a emitir o Bitcoin até os cortes, os halvings, quanto esses halvings acontecem, e até o momento em que essa moeda chega a zero, ela é uma moeda deflacionária, vai ter aproximadamente 21 milhões de bitcoins circulando. Se eu não me engano, a gente já passou de 90% dessas moedas mineradas, encontradas em circulação, sejam rodando, sejam sendo negociadas, sejam em carteiras ou até mesmo perdidas na rede. Então a gente tem aqui nessa imagem, vocês podem ver, a cada momento em que você tem um halving, que é essa linha pontilhada, peso, o bull market ele acontece e a curva de valorização dessa moeda ela acontece significativamente. Então 50 para 25 valorizou ali mais 92 vezes, de 25 para 12, 30 vezes, de 12 para 6, 8 vezes. Tiago, essa valorização ela cai ao longo do tempo. Isso é normal, pessoal, isso é normal. Você tem uma determinada quantidade de criptomoedas, você tem um tipo de mercado, e conforme isso vai passando, a criptomoeda ela vai, né, se estabilizando no seu preço, achando um preço-alvo, essa valorização tende a ser menor. Entretanto, quando você olha o contexto histórico, você tinha alguns fatores. Hoje, você tem outros fatores que são muito mais propícios à valorização do próprio Bitcoin. Então, você tem os ETFs, você tem empresas se posicionando, você tem investidores mais conservadores se expondo a essa criptomoeda, o que antes era muito mais difícil. Realmente, quem gostava, quem era os early adopters dessa tecnologia, é que colocavam dinheiro. Hoje, a gente tem um leque, uma amplitude de leque. Inclusive, Hong Kong, se eu não me engano, já falou que está previsto para aprovar também os ETFs de Bitcoin e de Ethereum. E isso seria o primeiro ETF de Ethereum aprovado no mercado. Então você tem países colocando ETFs, que são fundos referenciados ao preço à vista, no caso aqui do Bitcoin. Estados Unidos já fez isso, Hong Kong está nessa linha e outros países estão se movimentando
esse movimento atrai investidores. Aqui espera-se uma valorização. Não sei se chega a esse patamar aqui, pode ser que nos surpreenda, mas eu acredito que uma valorização aí talvez de 4 a 6 vezes no preço impacte em relação ao bull market. Então não vai ser da noite para o dia, tá, pessoal? Isso aí fique claro para você. Não é porque o halving vai acontecer daqui a pouco que daqui a 24 horas o preço vai estar 6 vezes mais valorizado. Muito pelo contrário. Isso é no bull market, ou seja, no mercado de alta, ele tende a valorizar e chegar lá no seu topo. Entretanto, a gente tem alguns pontos que causam um certo incômodo quando a gente fala do halving e valorização do Bitcoin. Eu vou citar dois, principalmente, que estão impactando muito, né? A vida nunca é fácil para essa criptomoeda que está brigando e está enfrentando crises e está mostrando solidez ao longo dos últimos anos. Covid foi uma delas. Agora a gente tem a instabilidade entre o Irã e o Israel, sem contar a guerra, né? Ucrânia e Rússia, a própria questão dos Estados Unidos com a China, quando a gente fala dos chips de tecnologia, foi aí um movimento de tensão no ano de 2023. Então, ela está enfrentando crises. Dois pontos que eu vou trazer para vocês. Primeiro, taxa de juros norte-americana impacta diretamente no preço dessa criptomoeda. Há uma expectativa de corte? Há uma expectativa de corte. Entretanto, alguns investidores já estão meio, eu vou colocar a palavra ressabiados, né? Estão meio assim, sabe? Que isso vai acontecer. Eles não acreditam mais num corte da taxa de juros norte-americana para 2024. É algo muito incipiente ainda, não tem como a gente bater o martelo sobre. Isso impacta porque os juros altos, os investidores mais conservadores mantêm o investimento numa remuneração mais segura, entre aspas. Quando os juros estão baixos, eles tendem a migrar para a bolsa e para a própria criptomoeda. E isso impacta diretamente o preço do Bitcoin. Então, esse é o primeiro ponto de alerta. O segundo ponto de alerta é a instabilidade, né? A crise, a escalada do conflito entre Israel e Irã. Quando a gente tem uma situação de instabilidade política, de instabilidade, na verdade, aqui geopolítica, envolvendo países, o Bitcoin é um tipo de investimento muito líquido e que tende a sofrer muito com oscilações ainda, porque ele não achou o preço limite dele, igual o ouro. Então, quando há uma instabilidade desse gênero, esse preço ele tende a oscilar muito. Então, essa instabilidade já, né, promoveu a queda aí de mais de 10% do preço que ele estava, já recuperou um pouco. Então, tem um movimento e, obviamente, quando você tem uma instabilidade, os investidores eles também preferem migrar ou manter os seus investimentos em locais ou em posições que deem uma credibilidade, uma segurança maior, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar atento, a instabilidade geopolítica entre Israel e Irã e a escalada desse conflito. Quanto mais tenso, mais esse conflito escalar, há um impacto significativo no preço do Bitcoin. Então, o halving, ele de um lado, gera uma expectativa muito grande e por isso também muitos investidores já estão falando que esse preço ele já está subindo com a expectativa, né? Então, fala-se muito em compre na expectativa e venda no fato. Pode ser que quando o halving aconteça, um pouco depois, um curto prazo, esse preço tende a cair. Mas, pessoal, numa visão de longo prazo, se você está me ouvindo e está formando o seu juízo sobre isso, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, estou trazendo informações para que você faça o seu melhor juízo, então leia, estude, aprende e tome a sua decisão. No longo prazo, numa visão que eu particularmente tenho, o Bitcoin ele tende a ser o ativo que precifica o mundo, como eu já falei em um vídeo aqui do canal. Ele hoje, se você olhar, ele é 10% já do market cap do ouro. Quanto tempo tem o ouro? Né? Sei lá, mais de 10 mil anos, mais de, não sei, mais de 1000 anos, mais de 5.000 anos, mais... Quanto tempo o ouro existe para chegar no momento que ele tem hoje, no tamanho de mercado que ele tem hoje? O Bitcoin, se a gente for olhar, ele existe aí há 2009, 14, 13, 12, 15 anos atrás. Poxa, para 10% do market cap do ouro é algo muito significativo. É muito significativo. Lembrando, aqui na descrição eu vou deixar uma série de canais parceiros que eu tenho certeza absoluta que você aí do outro lado vai se amarrar. Então cola lá,
se inscreva e não deixe de dar a moral aqui no Resenha Direito Tech se inscrevendo. Volto pro vídeo. Então eu queria trazer isso para vocês, pessoal. O halving vai acontecer. A quantidade de criptomoedas, de bitcoins encontrados vai diminuir pela metade. Então hoje a gente tem 6,25, vai cair para 3,125. Moeda deflacionária, a inflação tende, com essa mudança, com esse halving, a inflação ela vai ser menos que 1% do Bitcoin na moeda. Então é algo muito significativo. Eu espero que você aí do outro lado pense fora da caixa, veja as oportunidades que esse movimento vai trazer para você, para sua empresa, para o seu negócio. Não deixe de pensar fora da caixa, não deixe de perder essas oportunidades, beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês. Fiquem ligados aqui no Resenha Direito Tech. Não se esquece, eu tô pedindo, por favor, se inscreva no canal, me dá a força, me dá a moral. Vamos continuar crescendo juntos, eu conto com você. Um salve e até a próxima. Valeu!